Boa tarde. Hoje nós vamos falar sobre fatores limitadores de nossa atuação na Terra. Como ser humano, somos limitados. E estamos limitados a 3 fatores principalmente indissociáveis, que é tempo, espaço, circunstância. Olha só, o tempo humano, ele é chamado pela palavra de Deus de cronológico. Cronos vem de uma palavra grega e significa o tempo que é contado por nós humanos. Segundos, minutos, hora, dia, mês, anos, séculos. E olha só, vários textos bíblicos trazem essa referência. Mateus 2,7, Marcos 2,19, Lucas 1,57. E quanto a essa dimensão do tempo cronológico, o ser humano não tem nenhum controle. Nem eu nem você temos controle. Por quê? O tempo foi formado como 24 horas o dia, 30 dias o mês. Não podemos acrescentar nenhum segundo ao curso desse tempo. Mas, uma vez concebido esse tempo, corre a nosso favor ou contra. A nosso favor, olha só uma referência bíblica poderosa. Jesus, olha o que diz a palavra de Deus. Diz que o menino crescia e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria. E a graça de Deus estava sobre ele. Então esse tempo correu a favor dele. E quando é que esse tempo pode correr contra nós? Quando nós não remimos o tempo, quando nós não aproveitamos a oportunidade que Deus nos dá nessas 24 horas que temos a cada amanhecer. E olha só o que diz o texto bíblico, Efésios, capítulo 5, versículo 15, diz assim: portanto, vede diligentemente, ou seja, prudentemente, como andais, não como nécios, como loucos, mas como sábios, usando bem cada oportunidade. Ou seja, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Olha só, não tem só o tempo Cronos mencionado na palavra de Deus, existe um tempo relacionado com a eternidade que chama Kairos. O que quer dizer esse tempo Kairos? É um tempo em que nós aproveitamos o tempo Cronos da melhor maneira possível. É um tempo circunstancial ou pessoal. Está relacionado a uma circunstância, a uma pessoa. Ou seja, o que ela faz do tempo que lhe é proporcionado igualmente a todos. E o que é que ela faz com as oportunidades que chegam até ela, até essa pessoa, até a mim, até a você, do grego kairos. É um momento em que as coisas hão de aparecer, é o que a Bíblia chama de tempo oportuno. Olha só, 87 vezes aparece na Bíblia. Temos referências como Mateus 11, 25, depois você dá uma olhadinha e dá uma lida lá. Jó 5, 4, Romanos 3, 26, Hebreus 9, 9. A primeira carta de Pedro, o capítulo 1, versículo 5. Olha só, esse tempo, ele depende de mim. Eu é que determino. Pela remissão do tempo que nós fazemos daquele tempo, Cronos, que é o tempo humano. E olha só, quando estou em condições para que o Deus que eu sirvo faça cumprir sobre a minha vida alguma de suas promessas, eu entro no tempo Kairos. Então, a reflexão de hoje é muito forte. O que você está fazendo do seu tempo Cronos? Você está pegando esse tempo Cronos e transformando ele num tempo Kairos, que é o tempo relacionado à eternidade? Olha só, vamos ver o que é o tempo de Deus, que é esse termo grego chamado Kairos. O tempo de Deus é o fora do tempo, é a eternidade. Eternidade, ela vem do grego aion, uma dimensão fora do tempo, onde Deus habita. E de onde governa o mundo? Aparece na Bíblia Sagrada com as palavras sempre, desde a antiguidade.
E olha só o que Deus fala, de eternidade a eternidade. Eu sou Deus, não há outro Senhor. Eu sou o Alfa, o Ômega, princípio, o fim. E olha só o que disse Thomas Watson, um pastor e escritor inglês. Ele diz assim: a eternidade é um mar sem fundo e sem praias. Depois de milhões de anos, não há sequer um minuto desperdiçado na eternidade. Isso é que tipo de tempo? O tempo Cronos? Não, nem sempre nós remimos o nosso tempo. Mas o tempo Kairos, que é o tempo de Deus, nada é desperdiçado, tudo é transformado. Transformado para um fazer de forma responsável e gera um resultado, um valor espiritual que atrai a luz, atrai o bem. Olha só, Jesus, frente às circunstâncias, Ele é o Senhor do tempo. Olha só, Filipenses 2,7. Jesus esvaziou-se de si mesmo. Ele tomou a forma de homem. Ele foi feito menor do que os anjos. E como homem, ele esteve conosco. E qual é esse movimento que a palavra de Deus nos passa de Jesus aproveitando o seu tempo? Jesus não estava desperdiçando o seu tempo com gracejos, com palavras torpes, com um tempo vazio. Não, Jesus sempre estava orando no monte, Jesus sempre estava no serviço. Ele estava curando, pregando, libertando cativos. Estava em oração, ligado, conectado com o Pai. Olha só, ele, como homem, estava limitado a essas circunstâncias, ao tempo, ao espaço, às circunstâncias. Mas ele foi capaz de transformar o tempo Cronos num tempo Kairos. E olha só o que aconteceu quando Jesus soube aproveitar esse tempo como homem. O coração humano estava ali descoberto. Ele sabia o que lhe passava no espírito alheio. Mateus 9,4, Marcos 2,8, quando Mateus desce, quando ele sobe a uma árvore, o que Jesus diz para ele? Que viu. Quando ele estava com sede de buscá-lo, Jesus, ele conhecia o desejo do coração humano. Por quê? Porque ele sabia transformar o tempo dele, Cronos, em Kairos. Ele estava em total conexão com a eternidade. O tempo dele saía da dimensão do Cronos, ele ia para a dimensão do Aion, a eternidade, do Kairos. E olha só, os elementos obedeciam a sua voz, os ventos e as águas ouviram o seu mandar. Quando ele diz, acalma-te, tempestade. Quando ele disse para a figueira, sai daqui e seca-se os teus frutos. E olha só, até a própria matéria submetia-se ao seu mandado. Pães e peixes foram multiplicados. Mateus 14, 19 a 21. Ele dá uma ordem lá, que tragam aquilo, aquele pouco que tinha. Mandou assentar a multidão, organizar. Ele transformou o tempo Cronos dele num tempo Kairos, onde produziu algo da eternidade. A lei da gravidade também não lhe pode deter. Andou por sobre as águas. Mateus 14, 25. Quando ele vem, os discípulos acham que é um fantasma andando. Pedro, muito cheio de fé, ele vai até, anda sobre as águas. Mas num dado momento, a fé de Pedro decai e ele passa a afundar. E o que Jesus diz? Homem de pequena fé. E por que Jesus conseguiu isso? Porque era Deus? Enquanto ele esteve na terra, a linha da eternidade não se quebrou no reino espiritual, mas ele veio como homem. Hebreus disse que ele se fez menor do que os anjos. Se é menor do que os anjos, ele precisava de quê? De buscar dia após dia, transformar o tempo cronológico dele em tempo Kairos, o tempo Aion da eternidade. Nada estava oculto aos olhos de Jesus. Ele sabia até que existia na boca de um peixe o valor que ele tinha que pagar os impostos. Olha só, ele era um profeta.
Mas ele veio lá de cima como profeta? Não, ele veio menor do que os anjos. Ele buscou intimidade com o Pai a ponto de entender que ele não podia desperdiçar o tempo dele. Ele tinha que estar cuidando do serviço do Pai aos 12 anos. Ele estava entre os doutores questionando e todos admiravam-se da sua sabedoria. Deus é um Deus ilimitado. E vivendo na eternidade, o Senhor nosso Deus, além de estar fora do tempo, fora do espaço, Ele anuncia um fim desde o princípio e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Olha o que está em Isaías 46:9, que texto profundo, que nos fala sobre esse tempo cronológico, esse tempo eterno, e que nos dá uma esperança da vinda dele num tempo futuro. Isaías 46:9, lembrai-vos das coisas passadas, desde a antiguidade, que eu sou Deus e não há outro Deus. Não há outro além de mim, que anuncie um fim, desde o princípio, desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam. E que digo, o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. Olha só, por isso, nós temos por certo que a onipotência, a onipresença, a onisciência são atributos eternos que pertencem a Deus. Mas se tivermos usando o nosso tempo cronológico, com prudência, remindo esse tempo, nós vamos ter um pouquinho dessa eternidade no nosso coração, porque a própria palavra de Deus diz que Ele colocou a eternidade no nosso coração para que o adorássemos. E quando nós o adoramos, nós estamos em conexão com a eternidade e podemos sim ter o dom da revelação, o dom da ciência, o dom da sabedoria, do conhecimento, para sermos livres dos laços do passarinheiro. Amém? Até a próxima!